Olá, professora Bia de História, olá pessoal que está assistindo esse vídeo, nem sei se vou estar passando o vídeo. Meu nome é Pedro Henrique Oliveira dos Santos, eu sou do primeiro DS da manhã e eu estou aqui agora para fazer um trabalho de história. Vou fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre os direitos trabalhistas. Eu vou explicar um pouquinho da história, como ele surgiu e como ele vem se desenvolvendo. Vou explicar para que eles servem. Vou explicar alguns deles também e como eles contribuem para a nossa sociedade atual. Então assistam aí, porque o fundo não vai ser esse aqui, eu vou botar um chroma key muito da hora. E é isso aí, vamos para o vídeo. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. E bom, a gente sabe que a história dos direitos trabalhistas ela é longa e complexa, e ela pode variar um pouquinho de país para país, mas aí eu vou resumir um pouquinho e vou contar os principais pontos, né? Os principais países que originaram essa ideia e o porquê que ela ocorre, que no caso é bem simples, é uma luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, remuneração e seus direitos em geral. E bom, a nossa história começa lá pro finalzinho do século XIX, onde o capitalismo ele estava em expansão. E nesse momento que o capitalismo ele estava em expansão, também tínhamos as indústrias. E nessas indústrias tinham os trabalhadores, que estavam em péssimas condições de trabalho. Eles não tinham um salário bom, trabalhava criança, trabalhava idoso, trabalhava todo mundo lá. Não tinha férias, não tinha os direitos, né? Os próprios direitos que eles vão conquistar com o tempo, e é isso aí, eles tinham condições horríveis de trabalho. Mas isso daí iria mudar logo, já que com o passar do tempo eles foram ficando cada vez mais insatisfeitos com essas condições e começaram a lutar pelos seus direitos. E é assim que vai começar os direitos dos trabalhadores. E agora eu vou explicar um pouquinho da história dele, né, de como os principais países que ele surgiu, que no caso foi lá na Europa. E antes de eu explicar isso, eu preciso explicar um pouquinho como funcionam os séculos, porque caso você seja burro, você pode não entender o que eu estou falando. O século é um negócio que funciona tipo... Vamos pensar no século XXI. A gente está em 2000 e... Caramba, estamos em 2023. O século XXI ele começou de 2001 e ele vai até 2100. É assim que funciona o século 21. Não é tipo de 2100 para cima, é de 2001 até 2100. O século 22 seria de 2101 até 2200, se eu não estou errado. Mais alguma coisa assim. Enfim, agora eu vou falar um pouquinho da história de verdade. E bom, os três principais países que aprovaram leis a favor dos direitos trabalhistas foi a Inglaterra, a Alemanha e a França. E essas leis foram... A primeira, obviamente, foi na Inglaterra, que foi a Lei de Fábricas de 1833. Essa lei ela limitava a jornada de trabalho de crianças e mulheres, o que obviamente não é justo, né? Uma criança está trabalhando junto com o adulto, não pode. Essa luz aqui está me atrapalhando bastante, viu? Aí depois teve a lei da Alemanha também, que seria a Lei de Seguro Social de 1883, que introduziu a proteção social para os trabalhadores. Essa daí foi na Alemanha. E na França teve a Lei de 1841, que proibia o trabalho noturno para mulheres e crianças. Seria tipo uma melhoria para aquela primeira lei. Além deles não precisarem mais trabalhar, eles também não trabalhariam de noite. E aqui no nosso Brasil, a legislação trabalhista começou a ser desenvolvida na década de 1930, junto com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1930 e a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho, mais facilmente conhecida como CLT, em 1943. Bom, a CLT a gente sabe, né? Não sei se você sabe, mas ela é considerada uma das mais avançadas legislações trabalhistas do mundo, que garante uma série de direitos trabalhistas, como férias remuneradas, licença maternidade e entre outros. É óbvio que isso tudo que eu falei agora não passou de um resumo do que aconteceu em geral em relação às leis de trabalho, aos direitos trabalhistas, mas eu tive que fazer isso porque senão o vídeo ia ficar muito longo, já que os direitos eles têm uma história diferente para cada país, cada região do mundo, cada continente, etc.
Mas é óbvio que atualmente a luta pelos direitos ainda continua, já que muitos países não têm direitos muito bons, direitos trabalhistas não tão bons, né, como a gente pode se dizer. E, obviamente, continuam lutando por esses direitos. Até hoje, aqui mesmo no Brasil, se lutam por mais direitos, mais salários é complicado. Se lutam por salários melhores, condições melhores também, e entre outros, já que tem que sempre estar lutando aí por uma condição melhor, né? Voltamos aqui para o nosso tempo atual, nossos dias atuais, saímos da parte da história, e agora eu vou explicar um pouquinho da importância dos direitos trabalhistas. Essa luz aqui, meu... os direitos trabalhistas, bom, eles são importantes em geral, porque eles promovem a dignidade dos trabalhadores, ajudam a reduzir a desigualdade no ambiente de trabalho, né? Reduzem os abusos seja lá de chefes, dos próprios funcionários, em relação aos funcionários comuns. E eles também garantem que todos os trabalhadores sejam tratados com respeito, né? Sejam tratados com as devidas... Como é que eu posso dizer? Sejam tratados da forma correta, como um ser humano normal. Eles têm que ser tratados de forma boa, você tem que tratar eles bem. Tá joia? Tem que tratar bem. E eles também precisam ter um salário bom, precisam ter férias, precisam ter licença maternidade também. Caso eles tenham um filho ou eles tenham algum problema, sei lá, já quebrei o braço, eles têm o direito de não trabalhar, de ter uma folguinha, pelo menos de uns 2, 3 dias, para eles conseguirem arrumar isso daí, entendeu? Se for algo mais sério, obviamente, eles têm que conversar com os seus superiores para arrumar um jeito de consertar isso aí, sacou? E uma coisa que eu esqueci de mencionar não é um direito, que eu me lembro, mas é uma estabilidade financeira, estabilidade econômica. Já que os direitos trabalhistas, ao garantirem um salário, eles precisam garantir um salário justo para os seus funcionários, já que isso daí iriam dar a eles o poder de compra e estimular o crescimento econômico, né? E esses direitos aí são um dos, não diria fundamentos, mas ele colabora bastante para o meio econômico. E bom, eu vou mencionar aqui alguns dos direitos trabalhistas mais importantes, né? Que são muitos, mas eu vou mencionar aqui os principais deles. Acho que o que todo mundo conhece praticamente. Talvez eu mencione algum ou outro aí que você não conheça, mas é bem difícil, porque eu acho que é um assunto que se você trabalha, você deve entender um pouquinho. Vagabundo que não trabalha, então não deve entender. Mas ó, os direitos trabalhistas mais importantes estão o direito a um salário justo, a um ambiente de trabalho seguro, o direito à não discriminação, a um ambiente de trabalho saudável também, junto com o seguro, o direito ao descanso e à licença, o direito ao tratamento justo e igualitário. E uma coisa mais que eu queria mencionar aqui... é que esses direitos eles são protegidos por leis nacionais e eles são essenciais, são fundamentais para garantir o respeito aos direitos humanos e a justiça social. São muito importantes no meio de uma convivência profissional de trabalho, entendeu? Então se você trabalha e você vê que você não tem esses direitos, reclame imediatamente. Processe a empresa, você vai tirar um bom dinheiro daí, entendeu? Mas é basicamente isso daí. A explicação sobre os direitos trabalhistas foi um resumo bem resumido, acredito eu. E é isso. Muito obrigado